Hoje começou, hoje foi dia do encontro dos países da América do Sul. O presidente Lula abriu o encontro, tinha lá os presidentes, né? Tá lá Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai, mas a grande estrela é Nicolás Maduro, da Venezuela. Grande estrela. E o presidente Lula disse, ao abrir o trabalho, ao abrir o discurso dele, falar do discurso dele, ele criticou Bolsonaro, de novo, criticou o que ele chamou de governo negacionista, e era mesmo. E chamou de narrativas as acusações de que a Venezuela vive num regime ditatorial. Isso foi hoje. Ontem, Brasília assistiu uma cena que poderia ter sido evitada. Um ditador, Nicolás Maduro, falando sobre liberdade, falando sobre igualdade, falando sobre prosperidade, que é tudo que não tem na Venezuela dele. Nicolás Maduro, ele está em Brasília para esse encontro. Ontem foi recebido pelo presidente Lula e não cabe, naturalmente, ao Brasil adotar uma postura radical do tipo a que adotou o ex-presidente Jair Bolsonaro, excluindo e rompendo relações com Maduro, até porque fazer isso com a Venezuela e não fazer isso com a Arábia Saudita não dá, né? Quer dizer, você detona a Venezuela, mas da Arábia Saudita você recebe joias. Também não dá, né? O Brasil mantém relações comerciais importantes com a Arábia Saudita e tem que manter mesmo, como mantém com outros países. Também onde a liberdade não existe. Angola, Egito, Vietnã. E vamos combinar, nós não vamos achar, ou alguém vai acreditar, que a China, né, está preocupada com democracia, sonha em ser uma democracia. Quer dizer, a gente tem a China. E aí a gente vai e rompe com a Venezuela. Não faz muito sentido. Nicolás Maduro é um problema dos venezuelanos, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que o Lula não quisesse fazer um discurso sobre democracia, que poderia fazer, fortalecendo os laços entre os vários países, fortalecendo valores importantes e negociáveis como a democracia. Poderia. Mas não precisaria fazer o oposto, como hoje falar em narrativa, a descrição de que a Venezuela é uma ditadura. E ontem ele falou literalmente o seguinte: existe um preconceito contra a Venezuela. Como assim, preconceito contra a Venezuela? Não existe um preconceito contra a Venezuela. Por que as pessoas teriam preconceito contra a Venezuela? O que há na Venezuela, e a gente poderia falar de Angola, poderia falar do Egito, poderia falar do Vietnã, poderia falar da China, da Arábia Saudita, mas o presidente disse que é um preconceito contra a Venezuela. A Venezuela vive uma realidade triste que não pode ser ignorada. Você pode não falar dela, tá, mas não vai dizer também que tem preconceito contra a Venezuela. Você pode não falar dela, mas também não diz que tem narrativa sobre ditadura. A gente precisaria aqui de um mês para ficar entendendo como é que um país rico, com a maior reserva de petróleo do mundo, que poderia ter tudo para ser um país em que as pessoas vivessem bem, as pessoas vivem mal. É um país miserável. É um país onde 7 milhões de habitantes preferiram fugir, e quem é refugiado sabe, quem já leu sobre refugiados sabe, que a vida em outro país para um refugiado é uma loucura. É uma loucura. Você pega, sai e vai para outro país. Agora, é ainda melhor sair do que ficar. Quando é melhor sair do que ficar e você vai sem perspectiva nenhuma, só de fugir, não é buscando algo, é largando algo, você imagina como a situação é ruim. 7 milhões de pessoas, mais do que na guerra da Síria. Um país miserável. Não há dúvida de que é um país miserável. E as pessoas fogem do quê? De um regime pujante, de uma coisa extraordinária? É um país onde as pessoas fazem
contrabando de tudo, até de comida. Nós não podemos ser injustos, nós não podemos dizer que a Venezuela era um paraíso e de repente apareceu Hugo Chávez e apareceu Nicolás Maduro e então a Venezuela virou um desastre. Não! A Venezuela foi se perdendo, não foi do dia para a noite. O Maduro não apareceu do nada, o Hugo Chávez não apareceu do nada. A Venezuela foi se desfazendo por descuido, por opções erradas, por falta de política, da boa e velha e tradicional política, por falta de sensibilidade social. E aí, um país rico em petróleo cobrou essa conta inacreditável dos venezuelanos. Imagina, gente, um país que conheceu 4 golpes de Estado ao longo de sua história e que só não teve o 5º golpe, que foi o de 92, tentado pelo Chávez, que acabou não dando certo, mas 4 golpes de Estado? Vê se tem cabimento um negócio desse. A Venezuela que viu um presidente, Carlos Andrés Pérez, que foi afastado pelo Congresso, acusado de corrupção, afastado mais ou menos na mesma época em que o Collor foi afastado pelo Congresso brasileiro, também acusado de denúncia de corrupção, que tinha uma agenda liberal, os dois. Aí teve lá uns interinos, aí então volta um presidente, o Rafael Caldeira, que tinha sido presidente nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, tinha sido presidente da República, e ele enfrenta um colapso bancário que arrebenta e mói o país. 20% do PIB se vai, vum, de uma hora para outra. O preço do petróleo desaba. As reservas internacionais se vão. A inflação explode, o desemprego chega a quase 20% também, 18%, 19%. Caldo de cultura. Assim, mandou prender, mandou afastar os que tentaram o golpe de 92, entre eles o Chávez e o Chávez em 98. Na eleição, no ano em que Lula e Fernando Henrique disputam, Fernando Henrique disputando a reeleição e se reelege, derrota Lula, naquele ano Chávez vira presidente da Venezuela. Fazendo um discurso contra a corrupção, fazendo um discurso contra a pobreza, ganhou as eleições. E ele chega chegando. Veja, estou falando. Chegando numa Venezuela arrebentada, com a economia esboroada, com o desemprego em alta, com as reservas no chão, com 4 em cada 5 venezuelanos pobres, uma tragédia. E aí ele ganha. Ele ganha e faz uma Assembleia Constituinte. Faz uma Constituinte. Em um ano, ele faz uma Constituinte. Sai a Constituição de 99 e antes valia a Constituição de 1961. Ele faz a Constituição dele. Uma Constituição que dava plenos poderes para ele, que facilita a censura à imprensa, que mantém o controle estatal sobre o que é notícia verdadeira, permite a dissolução do Congresso, controla o judiciário, tutela o judiciário, coloca os amigos dele, milicos, nos cargos de confiança, militariza a política, politiza o meio militar, estatiza o que pode, banco, empresa de energia, setor agrícola, empresa de petróleo, empresa de cimento, expropria propriedade rural. É arbitragem, aliás, arbitrariedade em cima de arbitrariedade. Tudo escorado numa legislação que ele cria para amparar as agressões e então está tudo sempre feito dentro da lei. Que ele faz a lei. É como o AI-5 no Brasil. Você tinha o AI-5 e fazia as coisas dentro da lei, dentro do ato institucional. Tudo. Aí, 2013, elege-se Nicolás Maduro. Chávez morre, né?
elege-se Nicolás Maduro, que é reeleito em 2018 para mais 6 anos. A princípio, o mandato dele termina no ano que vem. Um presidente que governa por decreto. Um presidente que, aliás, sem nenhum motivo também convoca uma Assembleia Constituinte. Que por 3 anos ficou fazendo um monte de coisa, acabou não saindo uma nova Constituição, preserva a Constituição de 99 do Chaves, mas faz dezenas de emendas e mudanças, 30 e tantas mudanças na Constituição. Na eleição para o parlamento, quando ele perde, quando ele fica mais frágil e começa a ver que o poder dele pode ser confrontado, vem essa ideia da Constituinte, vem depois eleições, acusações de fraude que não faltam. Em 2020, ele assume um Congresso com o poder dele, de novo. E assim ele vai levando. E este é o governo que Lula diz que está acusado de ser ditatorial por narrativa. É ditatorial, tem o comando central do presidente. Ele controla o poder judiciário, ele controla o poder legislativo. Ele governa por decreto, ele comanda com mão de ferro. É inacreditável querer ver virtude política na formação, na condução da política venezuelana. Não cabe ao governo brasileiro julgar a Venezuela, condenar a Venezuela, como não cabe ao governo brasileiro condenar a China, Angola, o Egito, o Vietnã. Não cabe, não cabe a Arábia Saudita. O nosso papel é cuidar da nossa democracia, zelar pela nossa democracia, pelos nossos valores e manter as relações comerciais e garantir que nas trocas comerciais a gente pague o que deve e cobre o que tem direito de receber. E a Venezuela, para complicar, ainda deve uma bufunfa para o Brasil, mais de 2 bi de dólares, e não paga. E não paga. Caloteira. A Venezuela é caloteira. Aí os jornalistas perguntaram para o presidente da Venezuela, presidente do Brasil, escuta, e a dívida? Aí o Lula pergunta para o Maduro, escuta, qual que é a dívida aí? Nosotros vamos a hacer una comisión para establecer un comité para establecer el valor correcto de la dívida. Pô, como? A dívida está aí, contabilizada. Até onde se sabe, passa de 2,5 bi de dólares. Paga, meu. Não paga. Então ele falou que vai consolidar a dívida, que vai fazer uma comissão e não sei o quê, e que vai propor um cronograma de pagamento. Esse é Nicolás Maduro. Veja, Nicolás Maduro, volto a dizer, ele não tem que ser excluído de fóruns, de encontros que não excluiriam parceiros comerciais nossos com características semelhantes. Não pode. Agora, não dá para, ficar tratando ele como um ser especial, porque o regime dele acha Fidel Castro uma coisa inacreditável. Fala de Fidel Castro, mudou o nome do país para República Bolivariana, o exército chama Exército Bolivariano, as universidades se chamam Universidades Bolivarianas, tudo é bolivariano, bolivariano, bolivariano. E por causa disso, a Gleisi Hoffmann fica encantada, o Lula gosta, sabe? O Rui Costa gosta, os ministros gostam. Não sei o que o Geraldo Alckmin acha, né? Deve ser uma coisa esquisita para ele, mas ele sobrevive bem nesse meio. O fato é, não podemos ver virtudes na Venezuela que a Venezuela não tem. Não precisamos ficar caçando os problemas da Venezuela para justificar um rompimento, porque é infantil. É infantil. Colar da Arábia Saudita e pau na Venezuela. Não, né? Agora, Venezuela é um regime ditatorial. Atípico, não é uma coisa fácil de explicar, não é tradicional, não tem a figura de um ditador que deu um golpe de Estado clássico e ao arrepio de tudo. Não, é de um jeito venezuelano de fazer, como a gente teve um regime ditatorial
e que muita gente nega a existência de ter havido um regime ditatorial. Não tinha figura de um ditador, tinha no Brasil, ele teve um regime militar que tinha eleição. Tinha eleição. Na nossa eleição sempre tinha um candidato da oposição. Então, na estética das relações, olha, o Brasil tem eleição, só quer eleição indireta, nossa, ganha sempre do mesmo lado, olha só que curioso. Era isso. Então você teve golpe militar, você teve eleição depois disso, presidente eleito, olha que coisa bacana. Né? E não era um regime de força? Não era um regime ditatorial? AI-5 é o quê? Regime ditatorial. Tinha preso político, tem preso político na Venezuela. Tem tortura na Venezuela, tem uma polícia arbitrária na Venezuela. Então, Venezuela não há dúvida de que é um regime de força, um regime ditatorial. Volto a dizer, não cabe ao Brasil ficar condenando todos os regimes de força do mundo, porque não tem motivo, vamos cuidar do nosso regime para que seja um regime democrático, mas não vamos apontar virtude onde elas não estão. E a Venezuela não tem virtudes. E os venezuelanos sabem disso. E querem sair dessa situação horrorosa, onde hoje a miséria hoje é menor do que era há alguns anos, mas ainda assim o nível de miséria é assombroso, Como eu falei, um regime desse não surge do nada e a miséria existia, o analfabetismo existia, o descuido com a população existia, o desrespeito e o descuido com a política existia. Existiam os tecnocratas, os autoritários, na relação com o Congresso e descuidando dos interesses da sociedade. Uma hora o preço vem e veio de uma forma violenta, veio na forma de Hugo Chávez, veio na forma de Nicolás Maduro. Foi um descuido venezuelano, o que não se pode negar. E está aí. E agora, quanto tempo para sair desse modelo ditatorial? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.